Irmãos, Deus abençoe abundantemente a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivan, obrigado pela sua presença. Eu, com minha esposa, pastora Tereza Cunha, pastoreamos a igreja Koinonia, localizada na rua Flor de Maio, no número 385B, no bairro da Paz. Nós cremos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que em breve irá voltar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos nos dons espirituais, cremos na visão da prosperidade bíblica, na prática dos princípios de prosperidade, por onde o crente é abençoado por Deus. E hoje nós vamos abordar o tema, a questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Esse é um tema que visa ensinar, relembrar sobre a motivação que deve estar por trás de nossas contribuições. Nós andamos por fé, fidelidade e honra, portanto, mantenha seus tributos em dia. Este ato agrada a Deus, atrai as bênçãos de Deus sobre você e sua família. Você pode depositar, se quiser, na conta da igreja, no Banco Itaú, número 341, é o número do Banco Itaú, né? Agora a agência é 7250, a nossa conta é a 16488, dígito 1, no Ministério Internacional Economia. Tá? Ou você pode entregar na própria igreja. Fazendo isso, Deus haverá de livrar sua casa da peste em nome de Jesus Cristo, como cristão fiel que você é nas expressões dos tributos, fiel na conduta, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Nós vamos iniciar aí com 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, onde está a expressão da palavra de Deus: eu honro aqueles que me honram. Né? Então, não há nada mais precioso sobre a face da terra do que sermos honrados, reconhecidos por aquele que merece toda a honra e toda a glória e todo o reconhecimento. Glória a Deus para sempre, ou seja, o nosso Deus, o nosso Jesus. Sabemos que tudo que vem das nossas mãos, vem às nossas mãos, melhor dizendo, tudo que vem às nossas mãos do Senhor vem. Não existe nada que possamos dar a Deus que não tenhamos primeiramente recebido do Senhor. Essa compreensão traz ao nosso coração uma disposição tão grande, profunda e gloriosa de nós sermos e vivermos sempre para honrar ao Senhor. Às vezes parece até ser tão simples honrarmos a Deus com os nossos lábios, e até mesmo de outras maneiras, mas a Bíblia fala de um modo especial sobre honrarmos ao Senhor, e aqui é o caso, de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Segundo ponto aqui, vamos lá então, né? O que é honra? Honra é colocar o outro como primeiro. A Escritura Sagrada diz que o Senhor veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. É uma expressão de Isaías capítulo 53, versículo 11. Nós alegramos ao Senhor no nível da nossa obediência, quando com alegria também o honramos usando os nossos bens, né? Através das bênçãos materiais. E com isso, com o objetivo de tocar o coração do Senhor. Veja só, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Veja só que pensamento se forma com esse versículo bíblico, ou seja, Deus prometeu que nos daria, durante a nossa caminhada aqui na terra, duas coisas: semente e pão. O que é pão? Pão é a parte do dinheiro que Deus põe em nossa mesa. É aquilo que Ele permite que seja usado para suprir as nossas necessidades. Mas a Bíblia também fala sobre sementes, que são os dízimos e as ofertas. Agora, tendo esse entendimento, ou seja, ali na expressão do dízimo, você tem ali R$ 100, 10% é a devolução do seu dízimo, é o dízimo, tá certo? Então, isso, os 10% sem considerar todos os seus princípios, né? Os 10% é a semente e os 90% é o quê? É o pão, tá? Agora, se você usa a semente para comer, para a sua necessidade pessoal,
você quebra esse princípio de plantio e colheita. E o resultado disso é o quê? É a falta de colheita, meu filho. Esta mensagem que eu estou iniciando aqui agora não trata apenas do assunto do dinheiro, da contribuição ao reino de Deus, mas também de honra. Honra ao Senhor por meio de atitudes e princípios corretos que envolvem os nossos bens materiais. A postura de honra é essencial. A contribuição, ela acaba se tornando uma mera consequência dessa postura de honra, que é a essência que nós estamos passando a conversar. Seguindo em frente, o que preciso fazer para honrar a Deus? Primeiramente, precisamos de um entendimento bíblico correto e depois de uma decisão de andarmos à luz desses princípios. Eu até espero que este ensino o ajude tanto no aspecto como no outro, que a sua mente possa entender com clareza o que a Bíblia ensina e por que o ensina. Além disso, a minha oração é que o seu coração seja provocado e despertado pelo Espírito Santo para que você avance além do mero conhecimento teórico e adentre no terreno da prática da palavra, onde Deus ele opera de fato. Então, além de falar de honra que devemos ao Senhor em nossas contribuições, também eu desejo trazer clareza sobre o modo correto do cristão a agir nas mais diversas áreas que envolvem o dinheiro direta ou indiretamente. E aí, a minha oração sincera é que este ensino ele possa contribuir para a sua edificação e abençoá-lo em seu andar com Deus, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Seguindo em frente, o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. E é isto que Deus espera de nós, muito mais do que dízimos e ofertas. Ele espera que nós o honremos. Provérbios capítulo 3, versículo 9, tá? Está a linda expressão: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, né? E transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus para sempre. Nós temos aqui uma promessa de Deus. Nessa promessa eu posso pegar até 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Esta promessa ela tem o seu sim, o sim de Deus e o amém de Deus também. O texto de Provérbios ele fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isso não se aplica somente a celeiros e lagares hoje, de uma forma literal, como no caso dos judeus daquela época. Mas também nós devemos entender que Deus está se referindo a uma provisão abundante, glória a Deus. A vontade de Deus, irmãos, tá? É suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Deus, ele quer isso. Ele quer suprir as necessidades materiais de seus filhos. E há diversas promessas na Bíblia que se referem a isso, como, por exemplo, o Salmo 23, versículo 1, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí, para pegar um trecho lá do Novo Testamento, eu me lembro aqui de Efésios capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, tá? Contudo, irmãos, isso não acontece de uma forma automática. Esta promessa ela é condicional, ou seja, não se cumpre por si só, mas ela depende de cada um de nós, no sentido de complete, faça corretamente para que ela possa ser concretizada na nossa vida, tá? O texto bíblico, ele pode ser dividido em duas partes. O que nós temos que fazer e o que Deus fará depois que fazemos a nossa parte. Esta promessa divina é sobre provisão e prosperidade, tá? Não entenda, por favor, como riqueza. Prosseguindo. E ela revela a vontade do próprio Deus para com seus filhos. Agora, contudo, muitos crentes sinceros, eles não experimentaram até hoje esta bênção na sua vida. Eu acredito que isso tenha ocorrido justamente porque há uma dimensão de entendimento por trás dessa promessa que ainda não foi alcançada pela maioria dos crentes.
Nós temos ouvido sobre bênçãos de dar, e acredito nessas doutrinas porque ela é bíblica. Mas a palavra de Deus não nos ensina somente a darmos, mas ensina também a forma correta de fazê-lo, tá? Então, eu creio que esse texto ele nos revela sobre a atitude correta que devemos ter ao darmos do que ao darmos do que a nossa dádiva a Deus em nome de Jesus Cristo. Então, deixa eu ver aqui, observe que quando nós afirmamos que Deus responde às orações, nós estamos afirmando algo bíblico e verdadeiro. Mas a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, não nos ensina apenas que nós devemos orar, por exemplo, mas ela revela também que há uma forma correta de se fazer isso. Percebemos esse princípio que eu estou falando na epístola de Tiago, né? A gente lê lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Né? Então, logo precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender a forma certa de fazê-lo. Acredito que o mesmo se dá com o fato de ofertarmos ao Senhor. A mesma coisa acontece no fato de ofertarmos ao Senhor. Então foi por isso que Paulo nos deu a seguinte orientação através de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, quando ele dava instrução aos irmãos de Corinto. Faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, as Escrituras Sagradas também nos mostram pessoas como Caim, que ofertou ao Senhor, sem contudo ser aceito, uma vez que havia algo errado com a sua atitude, né? Tá? Então, vamos lá. O que conta, irmãos, o que conta nesta questão da contribuição é a honra, né? Então, prosseguindo, né? O conselho que Deus nos dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. O que está em questão aqui é a manifestação da honra e não os bens em si. O uso dos bens é só um meio de expressarmos esta honra. Deus ele não está interessado em nossas ofertas, e sim na nossa atitude de que nos leva a entregar a Ele as nossas ofertas. Então, um dos maiores exemplos disto está no que Deus pediu a Abraão, ou seja, o sacrifício de Isaac. Está em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 10. Na hora de imolar o seu filho, o patriarca foi impedi-lo de fazê-lo. E o Senhor deixou claro que ele só queria a expressão da honra e não privá-lo do seu filho. Ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de honrá-lo tremendamente através da fé. Então, vemos o mesmo princípio revelado de uma forma inversa quando Ananias e Safira trouxeram uma oferta de alto valor, mas com a motivação errada e recheada de mentira. Então vamos lá, o que aconteceu? Deus se agradou? De forma alguma. Nós podemos ler em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, você pode olhar depois, mas conhecendo meu rebanho, muitos irmãos conhecem esse trecho bíblico, sempre falamos sobre ele em nossa igreja, tá? Então nós lemos em Atos que o Senhor os julgou pelo que fizeram. O Pai Celestial não queria o dinheiro deles, e sim uma atitude de honra. Vamos lá de novo. Honrar, irmão, significa distinguir, fazer a diferença. Portanto, Deus ele deseja ser distinguido de todas as demais coisas em nossas vidas. Tá? Ele quer que se faça a diferença, tá? Mesmo aquelas que temos por mais preciosas. Mas por que Deus anseia ser honrado? Nós sabemos que ele é infinitamente perfeito, logo ele não tem nenhum problema de rejeição ou autoaceitação. Então, por que Deus busca ser honrado? Tá? Deus o faz pelo simples fato de que ele deseja que nós sejamos abençoados. O reino de Deus funciona, irmãos, por princípios. E um dos princípios que o Senhor estabeleceu é este.
1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É a tradução da NVI, essa que eu acabei de ler, tá? Então, Deus, ele não está por detrás de nossas, ele não está atrás de nossas ofertas, e sim de honra. Ele quer esta expressão, ele nos honra através dessas expressões. Quando a oferta não demonstra a honra que ele espera, então ela passa a estar numa condição de não mais se aceita pelo Senhor. Misericórdia, cuidado com isso. Vamos lá ver aqui, olha, tá? O que conta é a honra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, né? Nós acabamos de ver aqui, tá? Acabei de fazer essa linha de pensamento. Então, veja aqui comigo. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos ver aqui em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10, né? Então, oferecereis o meu altar, sobre meu altar, pão imundo. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, então o problema estava aqui no pão imundo, no animal cego, e quando trazeis o coxo ou um enfermo. E aí o que acontece? Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Uma pergunta, tá? O que Deus responde aí? Prefiro o templo fechado do que receber esse tipo de oferta. Então, gente, preste atenção. Todos os irmãos, preste atenção, você que se congrega conosco, tá? Ao instituir as ofertas, Deus esperava ser honrado por meio delas. Ele jamais buscou a oferta em si. Por intermédio do profeta Malaquias, nós acabamos de ver aí, o Senhor está nos dizendo que ele preferia o templo fechado a receber uma oferta que não expressasse honra. Tá? Nos dois níveis de relacionamento com Deus em que nos enquadramos, o de filho e de servo, são dois níveis de relacionamento que temos com Deus, o de filho e de servo. Tá? Espera-se que haja honra, irmãos. A honra não se atém à oferta em si, mas ao anseio de se expressar amor e valor ao Senhor. Tá? Então, nós até encontramos, seguindo em frente aqui, um outro exemplo nesse Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. Né? Tá certo? Na expressão aqui, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Tá? Para ganhar tempo, já vamos no versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Muito bem, irmãos. Note uma coisa aqui. Marcos capítulo 14, versículos 3 até o 9. Né? Fala sobre que Jesus estava lá em Betânia, né? E na casa de Simão, e uma mulher trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo e nardo puro de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-se sobre a cabeça dele o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários e se dariam aos pobres. Essa foi a desculpa da turma que estava lá presente, né? Tá certo? Então, observe, aqui a maioria dos meus membros já conhece esse texto. Então, observe o que essa mulher fez, por favor, vamos lá. Observe o que ela fez. Certamente ela honrou ao Senhor com uma atitude e permitiu que, por meio do seu ato, o Senhor também pudesse honrá-la. Tá? Então, estamos estudando acerca dessa mulher por causa de um mandamento de Jesus de sempre contarmos o que ela fez. E isso não foi ordenado por ele só,
para que tivéssemos o que aprender, mas para que esta mulher jamais fosse esquecida por aquilo que ela fez. Se a honra que o Senhor nos concede está ligada à honra que a Ele concedemos, então podemos dizer que esta mulher, Maria de Betânia, conseguiu ir a fundo em sua atitude. Então, em geral, irmãos, em geral, esse texto é usado para ilustrarmos a adoração. E eu concordo com isso, tudo bem. Mas o que a maioria dos crentes não percebe, né, é que em seu contexto, o contexto envolve valores materiais e não uma expressão musical. Este é um tipo de adoração silenciosa, mas que certamente satisfaz plenamente o coração de Deus. O que podemos aprender com esta mulher e com as pessoas que estavam naquele banquete? A primeira coisa que Deus falou, assim, meditando sobre esse trecho, a primeira coisa assim que me veio à mente, que acredito Deus ter falado em meu coração, foi com relação a esse texto que normalmente vinculamos as nossas ofertas a uma necessidade específica. Tá? Então, da nossa mentalidade de igreja que nós tínhamos e que estamos mudando, tá? Então sempre nós desafiarmos as pessoas a ofertarem com vistas a um propósito específicos. Elas respondem mais quando nós desafiamos as pessoas a um propósito específico, elas respondem mais. Então, eu quero declarar que nesses termos nós estávamos errados nessa matéria. Nós vemos exemplos bíblicos de ofertas que foram levantadas visando suprir uma necessidade, como foi no caso do tabernáculo de Moisés, por exemplo. Tá? Isso em si não é errado, mas há uma mentalidade errada que entrou juntamente com a prática desse princípio, a de que sempre temos que achar um destino de utilidade justificável para a oferta. Né? Então nós tínhamos aquela questão, vamos colocar o forro da igreja, então procure ofertar. As pessoas contribuíam mais para colocar o forro da igreja, para comprar os ar-condicionados da igreja, para mudar o telhado da igreja e tal, etc. Agora, quando aquela mulher quebrou o vaso e derramou o perfume, ela estava praticando um desperdício, porque não havia razão diante do raciocínio humano para se fazer aquilo. E estamos falando de uma oferta altíssima, especialmente se nós considerarmos a escassez que se vê naquele lar. Quando Marta reclama que a sua irmã não a estava ajudando, é porque eles não tinham servas para ajudar naquele trabalho. Então vamos lá, 300 denários era muito dinheiro. Um denário era a paga de um dia de trabalho. Os judeus trabalhavam 6 dias por semana, portanto, um mês... No mês de 30 dias, ganhava cerca de 26 denários, né? Descontando os sábados de descanso. Então, o perfume desperdiçado poderia ser vendido de segunda mão por 300 denários, né? Mas talvez ele tenha custado até mais do que isso para a mulher. Isso dava mais do que um ano de salário de um trabalhador normal, irmãos. Então, note que ninguém se importou com a oferta em si, mas com o fato dela não poder ser utilizada da maneira esperada pelas pessoas. Tá? Então, da mesma forma, eu acredito que temos perdido a essência da oferta. O que é darmos honra ao Senhor? Só pensamos na maneira em que o dinheiro pode ser aproveitado. Se a oferta for para melhorias do templo, todo mundo dá. Todo mundo dá. Por isso, redundará em muito mais conforto para quem está dando. Mas quando se trata de nós ofertarmos para quem está no campo missionário, nem sempre nos sentimos tão dispostos. Tá? Não temos nos preocupado de verdade em agradar ao Senhor. Muitas mensagens sobre contribuições quase parecem sugerir que dizimar é investir num título de capitalização. Tá? Seja a mesma coisa, mas não nego que Deus fez promessas que Ele nos abençoaria ao ofertarmos, ao dizimarmos. Existe isso? Sim, existe. Tá? Mas o que faz com que Deus nos abençoe? Tá? O que faz com que Deus nos abençoe? Não é apenas o dar em si,
mas é também a atitude de honra que demonstramos ao darmos. E eu creio que o princípio de dar e receber, eu creio, né? Existe sim o princípio de dar e receber, mas tudo deve ser entendido sob a ótica de honrar ao Senhor. Há crentes que dizimam com fidelidade, mas faltam com a honra quando sonegam impostos, quando pisam nas pessoas com quem negociam para ganhar dinheiro e exploram os necessitados, que ainda acham que pelo fato de dizimarem, Deus os recompensará. O dízimo ele traz bênção enquanto está sendo uma expressão de honra ao Senhor. Mas quando isolamos do princípio da honra, nós estamos literalmente anulando a promessa do Senhor. E o que fazemos de errado em outros aspectos da nossa vida material e financeira acaba nos roubando, ao invés de fazer com que recebamos uma bênção divina. Né? Então, honrar ao Senhor com os nossos bens diz respeito muito mais do que apenas dizimar e ofertar, irmãos. Os dízimos e ofertas são apenas uma parte disso, se forem entregues da forma correta. Então, eu mesmo tenho visto pessoas dando dízimo sem provarem as bênçãos que advêm do gesto, porque a bênção, ela não está ligada somente ao dízimo, à oferta ou ao ato de dar, mas ela tem tudo a ver com a maneira com que fazemos isso. E por falar em oferta, é preciso entender como Deus recebe honra quando nós praticamos em nível de contribuição. Glória a Deus para sempre. Tá? Então, como é que Deus vê as nossas ofertas? Como é que Deus vê as nossas ofertas? Tá? O Senhor vê nossas ofertas de um modo diferente do que nós costumamos observar. Né? Então, Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Né? Esse é um trecho também conhecido. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão, assentando Jesus no gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Muito bem. Repare, assim como no dízimo Deus estabeleceu uma proporção dos rendimentos a ser devolvido a Ele, levando-nos a darmos de acordo com o que ganhamos, assim também no que diz respeito às ofertas, Ele considera as posses ou ganho de cada um. Nesse texto bíblico, nos revela que uma viúva pobre deu mais do que os ricos que lançavam muito dinheiro. Para eles, aquela grande quantia eram trocados apenas, mas para a viúva significava tudo que ela possuía para continuar vivendo. Então, quem honrou mais a Deus com a sua oferta? Aqui, certamente foi a viúva que deu tudo e não os ricos. Ela demonstrou um amor genuíno. Os outros só cumpriram uma obrigação. Infelizmente, porém, irmãos, temos a mania de acharmos que a oferta só é realmente válida se fizer uma boa diferença no caixa da igreja. Cuidado. Semelhantemente à mulher que quebrou o vaso de alabastro, esta viúva também não fez diferença para o caixa da igreja, tá? Figurado no templo. No entanto, ela demonstrou honra e isso é o que importa. Glória a Deus para sempre. Honra com bens que não chegam ao reino. Tá? A Bíblia ela fala de outras formas de se ofertar, abençoando pessoas, por exemplo, terceiros, por exemplo, que não produzem diferença no caixa da igreja e na contabilidade da própria igreja, mas que são vistas pelo Senhor como uma forma de honrá-lo. Repare só, Provérbio 19, versículo 17. Tá? O Senhor
A quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Glória a Deus, tá? Então, há ocasiões em que seremos levados a agir com misericórdia e dar esmolas aos necessitados, né? E então esse dinheiro doado não entrará no caixa da igreja ou na contabilidade da igreja, mas Deus recebe como se houvesse sido dado a ele. E a recompensa, e ele recompensa os que se preocupam com quem é importante para ele, tá certo? Então, no chamado Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou que nós devemos ter uma atitude de não brigarmos por causa dos bens materiais, tá? Há momentos em que a melhor atitude é abrirmos mão do que temos. Mateus 5, versículo 40, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Não vai brigar não. Não vai brigar não. Então, indo, irmãos, para uma finalização, quando deixamos de lado uma causa, repare só o ensino maravilhoso que, antes da conclusão aqui, repare só o ensino maravilhoso que nós temos aqui, tá? Quando nós deixamos de lado uma causa que é um direito nosso, que é um direito seu, você abre mão de um direito seu, simplesmente para evitar um escândalo ou um mau testemunho, e você o faz de coração para que o Senhor seja honrado, mesmo que o dinheiro não vá para o caixa do reino de Deus, o Senhor o recebe como se tivesse sido ofertado a ele. Isso também é honrar ao Senhor com os nossos bens. Tá? Então a Bíblia fala também, nos fala de Jó, de quem o diabo roubou todos os seus bens, mas que manteve uma atitude correta diante das perdas. A sua mulher lhe disse para amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas ele demonstrou crer que o seu Redentor haveria de mudar a sua condição. E por fim, não vemos o diabo devolvendo o que havia roubado, e sim Deus dando em dobro tudo o que possuía. Tá? Então, eu acredito que se mantivermos uma atitude correta diante das perdas e se nós agirmos corretamente, mesmo sem ofertarmos, só por agirmos corretamente, Deus receberá isso como honra a ponto de restituir perdas ocorridas com você. Então pense, tá? Pense que ter a atitude correta diante da perda, o que inclui não culpar a Deus, mas glorificar, pode lhe abençoar de uma forma que tudo seja restituído na sua vida do que você perdeu. Então nós temos que aprender a honrar ao Senhor com os nossos bens e atitudes com relação a eles, porque isto é algo que, além de agradar a Deus, nos leva a usufruirmos de bênçãos abundantes no Senhor, abundantes. Vou concluir dizendo que poucas coisas testam mais profundamente, né, a espiritualidade de uma pessoa como a maneira que ela usa o dinheiro. Poucas coisas, tá? Somos testadas, a nossa espiritualidade é testada nisso, tá? É uma idolatria a ser tirada da nossa vida, sabe? Se Deus mamou, pense nisso em nome de Jesus Cristo, tá? Você que ainda não fez esse mês, que está ali retendo pela falta de fé, meu irmão, você vai ver, quando você devolver o seu dízimo, dar a sua oferta, dar a sua primícia, isso vai lhe trazer um alívio, uma libertação em nome de Jesus Cristo. Tenha fé nisso em nome do Senhor, tá bom? Eu quero convidar aqueles que estão nos ouvindo, que querem se reconciliar com Jesus, aceitar a Jesus como Salvador. Eu quero orar por você, te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento esta pessoa que está entregando a sua vida a Jesus. Perdoa seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Aos irmãos que estão nos ouvindo aqui agora, Pai, aqueles que estão, meu Deus, em falta nesse aspecto, querido Espírito Santo, eu te peço que em Cristo Jesus, Pai, este irmão possa ser movido pelo Espírito Santo a corrigir isso na sua vida. Abençoa a Igreja Coinonia, todos os irmãos que nos acompanham, Senhor, esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe a todos, irmãos, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.